correção aqui, que chegou no intervalo, uma boa observação do Renato Maldonet Júnior. A janela fechou para negociações entre clubes de fora, mas como o De Santis está sem clube, ele não se encaixa aí. O Atlético pode fechar depois. Obrigado pela contribuição. Está livre. E a Rita de Cássia disse que quando você falou que ia a Lima falar do PAN com esse sorriso, pensei, Barreto está brincando com a torcida do Mengão. Estou feliz com a participação do Brasil no PAN. É outra coisa. E o José Luiz me pergunta, Barreto, vocês deixam o Flamengo sempre por último para segurar a audiência? Não e não necessariamente. A gente não deixa o Flamengo sempre por último, é que aconteceu nas 2 últimas vezes. Eu já até expliquei isso aqui, conversei um pouco sobre isso, né? É que a gente está... E vocês, o Noriega trabalhou no jornal, aí ela teve experiência em jornal ou sempre na rádio? Não, sempre rádio. Na rádio, é porque no jornal a gente tem aquela coisa, né? De que o que vem no alto da página é o mais importante. E no rádio é o que abre, né? No rádio muitas vezes é o que abre. Né? Na televisão não tem necessariamente essa lógica. Nos 2 dias calhou, a gente tem outros compromissos também que precisa encaixar, que horas o pessoal de outros estados pode participar, né? Chega, vamos falar de Flamengo logo, pode mostrar as imagens do jogo aí que o pessoal já tá ansioso, né? Que roteiro curioso teve esse Flamengo e Emelec. Foram 19 minutos o Flamengo igualar, de muita intensidade, né? Gabriel já tinha perdido essa chance. E o preço veio no segundo tempo, né? Dessa intensidade, né? Parece. Não só dessa intensidade, como também do conjunto da obra, né? A maratona de jogos do Flamengo. Esteve muito próximo de, com 30 minutos do primeiro tempo, encaixar a goleada e acabar. Prometo que falo com mais calma desse tema depois, porque quem não é Flamengo está debatendo muito esse pênalti. Então, daqui a pouquinho vamos mostrar com detalhe. O fato é que o pênalti fez o Flamengo abrir o placar. Sim. Né? Mas acho que o Flamengo teve, pelo desempenho no primeiro tempo, ele poderia ter construído uma goleada muito tranquilamente no primeiro tempo. Você vê que foi para cima, né? O esquema tático foi o seguinte, 3 caras mais recuados e 7 caras dentro do Emelec. O Emelec não conseguiu jogar no primeiro tempo. E aí pagou o preço do cansaço, mas correu um risco legal. Sim. Foi ousado ao ponto de que poderia ter já goleado e resolvido o confronto no primeiro tempo. Essa me parece ter sido a melhor chance do Emelec. Foi. Né? Tem um desvio no Arão, né? Foi. O Diego Alves estava aí imobilizado, ele não teria o que fazer. Só olhando. Deu a lógica. O gol do Emelec mudaria o roteiro do jogo completamente. O Flamengo precisaria fazer mais 2, né? Sim, deu a lógica no confronto. Acho que o ponto fora da curva nesse confronto foi o que aconteceu, para mim, antes do jogo lá em Guayaquil, que foi a escalação do time do Flamengo. Para mim, esse foi o ponto fora da curva. O momento de instabilidade desse confronto, para mim, que o Flamengo correu risco, foi justamente a escalação, a opção do técnico Jorge Jesus em deixar o Cuéllar de fora, né? Em colocar o Rafinha como atacante, jogando pelo lado direito, o Rodinei como lateral. Eu quero dizer o seguinte, já naquela vez eu disse o seguinte, eu entendi a estratégia, eu entendi o raciocínio dele. Só que é o seguinte, não deu certo. E aí o técnico de futebol, rapaz, parece né? Assim, todo técnico tem isso. Que teimosia. Mas sabe que, aí eu acho que no caso dele a gente não pode ainda chamar de teimosia. O Jesus está conhecendo esses jogadores. Não, a teimosia é para mudar durante o jogo. Sim, mas acho que interfere também na própria relação dele com a escalação. Ele está conhecendo não só os jogadores, como o futebol brasileiro, a dinâmica e os adversários. Então, acho que talvez alguém com mais tempo de futebol, da comissão técnica do Flamengo, pudesse tê-lo alertado em alguma circunstância de como os jogadores reagem. Acho que a gente ainda não pode julgar o trabalho do Jorge Jesus tão rapidamente, porque ele não conhece esses jogadores, ele não sabe como é que esses caras reagem Nori, em situações. Você tocou num ponto que merece uma observação. Não existe essa pessoa hoje no Flamengo, porque com a chegada dessa comissão técnica, até o Marcelo Fera, né, que tinha comandado o time na saída do Abel, não está hoje à disposição, pelo menos... E foram 2 quebras, né, que fazem parte também do processo político. Acontece em outros clubes também. Sim. Assumiu uma diretoria nova, contratou um treinador novo, mudou muita gente Isso. dentro do Flamengo e depois desistiu desse treinador.
contratou outro que trouxe uma equipe. Isso. Então já são 2 interrupções de E trabalho. houve saídas de vários setores. Por exemplo, do Marcelo Fera, do preparador físico, saiu gente da assessoria de imprensa e de outros setores do clube. Então essa pessoa para chegar, né, para ele de repente se aconselhar, ou então perguntar, olha aqui, ó, aqui como é que faz, o que você acha? Né? Então, eu falo assim, conhecer o jogador é mais do que você pegar o seu departamento de análise de desempenho e estudar as planilhas. Conhecer, é como o jogador reage a uma alteração num jogo eliminatório. Tem jogadores que você sabe que você pode tirar o cara da lateral direita e colocar na volância ali e o cara... normal, está acostumado. Tem outros que se incomodam. Você tem jogadores que estão voltando ao futebol brasileiro. Sobre o Jesus, ele arrisca, né? Com tudo isso aí. Ontem ele botou o Reinier em campo. Eu acho que muita gente achou que o Reinier seria testado no jogo contra o Botafogo. Não foi. Talvez pelo andamento da partida. Sim, não deu para virar e tal. Não deu para fazer. Ele não peca pela omissão. Mas ontem ele lançou. O Gerson também chegou e jogou. Não tem, né? Não tem essa hesitação. Agora, se o Nori está falando de conhecer ou não conhecer, o Gabigol ele conhece, né? Tanto que já deu entrevista dizendo que quis levar para o Sporting. Mas ele preferiu o Benfica. E aí o Jesus outro lado, com ele, não jogou, ficou no banco. Comigo ia jogar. Pois Está jogando no Flamengo. É um dos principais jogadores, se não o principal da temporada. Melhor hoje da temporada. É o artilheiro do time. Sim. Com uma média muito boa, né? De 0,67, 22 gols em 33 jogos. E sentiu o impacto. Depois de fazer os 2 gols que valeram a classificação do Flamengo, voltou para o segundo tempo já nitidamente sentindo. Muito mais do que os gols, Barreto. A intensidade dele no jogo. E assim, ontem ele fazia o gol, ia lá, pegava a bola, trazia a bola. A gente via nos jogadores do Flamengo ontem que não foi só questão tática e técnica, não, e física. Havia um componente emocional, psicológico muito forte. Muito forte. E isso aí, indiretamente, acaba acarretando, né, e atingindo a parte física do jogador. Né? Quando você está emocionalmente, psicologicamente alterado, quando eu falo alterado é ligado, né? Você está naquele excesso de concentração, e isso influencia no rendimento do time, né, do atleta na questão física. Agora, o Gabigol hoje é o melhor, mas no início da temporada não era. Era o Bruno Henrique. Que chegou melhor do que... Começou jogando na temporada melhor do que ele, mas hoje não. Hoje o Gabigol é o melhor jogador desse time do Flamengo. Olha que informação interessante aqui que me passa o nosso companheiro Sérgio Lobo. O Reinier seria o 6º batedor, se precisasse. Já pensou a responsabilidade de um garoto de 17 anos indo 1 contra 1? Não tem uma regra clara, né? Não tem um método, uma cartilha. Tem treinador, nós vamos preservar esse garoto, vamos ali. Cada um pensa de um jeito e, na verdade... Uma hora dá certo, uma hora dá errado, não tem muita lógica. O Gabigol é o artilheiro do ano no futebol brasileiro, né? Com esses 22 gols aí. Tá na frente até do Edson Cariús, que o Chico Sá gosta sempre de mencionar aqui, né? E é jogador do Ferroviário, tem 19. Depois vem o Jefinho do ABC com 18, o Rodrigão do Coritiba com 17. E o próximo da Série A que aparece depois do Gabigol é o Gilberto do Bahia com 17 também. O Fred tem 16, né? Anda numa seca de gols, mas já no estadual tinha construído esse bom número. O Luciano, que acaba de se transferir do Fluminense para o Grêmio, tem 15 gols marcados. E o Bruno Henrique continua bem na lista. Está com 15, empatado com Hernani Brocador. E o Alejandro. E o Alejandro. Está em jejum também. Outro que a gente acabou de falar, né? Atlético. Que não tem feito gol. Gabigol foi um grande personagem do jogo de ontem, pelos gols marcados, pela dedicação e pela forma como se relaciona com a torcida, né? Gabigol está curtindo muito esse momento de ser ídolo da torcida do Flamengo. Vamos ouvir a entrevista dele depois da partida. Eu não sei, eu não jogo para ser o melhor ou para tentar me destacar individualmente, sim, coletivamente. Obviamente que com essa temporada que eu venho fazendo, graças a Deus, o meu objetivo mesmo é voltar à seleção. Mas eu tenho que fazer minha parte dentro de campo e espero que as coisas acontecem. Eu acho que de cada 5 memes que eu recebi de ontem para hoje, 4 tinham o Gabigol como personagem. É o Muque, era o cara imitando ele na arquibancada. Pedindo... O negócio que ele falou, calma, aqui é Flamengo. Foi bem o Gabigol naquela de pedir calma. Aqui é Flamengo. Interpretou bem a situação. Mas ele é muito bom jogador, né? Muito bom jogador, com a cabeça no lugar, com um time que ajuda, né? Acho que nesse caso ele tem um time de jogadores rápidos, velozes. E pelo que eu tenho visto do Flamengo, eu destacaria um jogador que está jogando no Flamengo como se tivesse jogado a vida inteira no Flamengo, que é o Gerson. Impressionante. Jogou bem.
A estreia não foi boa, mas já no domingo contra o... Rapidamente a adaptação, e ele tem um jeito de jogar dele, favorece o resto do time. E cansado. Eu acho ele muito bom jogador. E assim, a informação da contratação do Gerson era porque ele ia jogar numa posição que o Jorge Jesus iria escalá-lo como segundo volante. Foi a única em que ele não jogou até hoje. Pois é. Jogou em todas Já jogou pela esquerda, já jogou mais adiantado, já jogou pela direita. Ou seja, a posição que, não, contrata esse cara porque eu quero... Mas não é porque o Jorge Jesus é maluco, não. É porque não deu. Sim. Sim. O time do Flamengo... Eu não sei até que ponto agora... Não sei até que ponto agora, com o Cueja, com o Cuejá e com o Arão, se o Jorge Jesus vai se render e vai querer ainda... Se essa escalação também é fruto dos problemas que ele vem tendo. O Diego está fora do resto da temporada. Ontem voltaram o Everton Ribeiro no primeiro tempo e o Arrascaeta no segundo, mas revezando. Um saiu para o outro entrar, quer dizer, os dois não estão prontos ainda para 90 minutos. Né? O Gabigol machucou ontem, estava claramente... puxando a perna no segundo tempo, tentou um cruzamento, não deu. O Lincoln está fora, garoto. Rodrigo Caio também, quer dizer, né? Jorge Jesus, né? Mas é curioso isso, né? Jorge Jesus primeiro faz uma contagem. Você pode? Pode. Aí ele vai anotando. Aí depois disso, depois de saber quem tem condição, ele deve ter virado, eu tô marcando, me abandonaste. Salvo engano, foi o terceiro jogo do Gerson, né? O Gerson estreia... Terceiro jogo. Terceiro ou quarto jogo. E até agora não jogou na posição para que ele foi contratado. Vamos ver. Tá bom, gente, eu falo do pênalti do Flamengo. Deixa eu falar uma coisa antes. Ontem eu prometi que eu ia ajoelhar no milho hoje, se conversando com o pessoal da Central do Apito, eles me explicassem que o pênalti do Godoy Cruz contra o Palmeiras foi pênalti. Não precisei trazer o milho, conversei com o pessoal, o Sandro Meirahit me explicou. Mesmo com todas as novas orientações, o argumento que a torcida do Palmeiras usou ontem de bola mudar de direção, nada disso. Aquele pênalti de ontem, segundo o pessoal da Central do Apito, só poderia ser marcado se o juiz interpretasse que o jogador teve intenção de tocar na bola. E aí não dá, né? Sim. Você não pode imaginar que o jogador do Godoy Cruz, naquele momento, quis dar um tapa na bola. O pênalti de ontem, o Salvio Spínola, que estava trabalhando na Central do Apito, para a transmissão da TV Globo, considerou pênalti. Mas logo depois, por exemplo, no Segue o Jogo, o Caio Ribeiro e a Ana Thaís Matos consideraram que não foi pênalti. E nas redes sociais a discussão é intensa, com muita gente dizendo que esse braço do Bagui, né? Bagui. Não faz força suficiente para derrubar o Rafinha. Para mim, nenhum dos dois foi pênalti, nem o do Palmeiras, nem esse do Flamengo. Até porque o Rafinha, na minha leitura da jogada, e acho que o Flamengo faria gol de qualquer jeito, abriria essa vantagem, tem nada a ver com o resultado. Né? Como o Palmeiras também contra o Godoy Cruz. Na minha leitura da jogada, o Rafinha já se projeta antes do braço, de ser tocado. Antes de ser tocado. E assim, esse tipo de jogada acontece toda hora dentro da área. Quando o cara vai proteger saída de goleiro, entendeu? Para mim não foi pênalti pro Palmeiras contra o Godoy Cruz e esse aí para o Flamengo contra o Emelec também não foi. Para mim também não. Nesse caso aí, o Bagui pelo menos não dá a oportunidade ao árbitro de marcar um pênalti. Com o movimento que ele faz do braço, eu também acho que não foi pênalti. Só que o seguinte, Barreto, o árbitro estava muito bem colocado. O ângulo do árbitro era muito favorável. O Rafinha já... E outra coisa, hein, gente? Bagulho, ele já Isso. Olha lá. Olha o árbitro onde está. Ele está muito bem colocado. Ele está de frente para o lance. Não houve consulta ao vídeo. Sim. Mas é bom a gente repetir, né? O VAR revisa obrigatoriamente o lance, porque é lance de pênalti. O Pitana... E pelo que a gente entende do protocolo, e a gente só pode tirar essa dúvida se tiver o áudio da conversa deles, pelo que a gente entende do protocolo, o árbitro não pode, por exemplo, se o VAR tivesse considerado que não foi pênalti, tivesse chamado o Pitana, ele teria que ir olhar. Sim. O Pitana não pode dizer assim, não olhar nada não. Eu vi aqui. Ele é obrigado a olhar. Ele tem que olhar. O que me incomoda, não me incomoda, né? Assim, na discussão, é que ela às vezes fica muito passional, mas a gente tem que entender o seguinte, o árbitro muitas vezes ele marca dentro da regra, dentro da orientação e contra a convicção dele. Sim.
Ele pode até achar que aquilo ali não deveria ser um pênalti. Mas ele é orientado a marcar. E as recomendações têm mudado. A intensidade da convicção dele é inversamente proporcional à intensidade do choque do bagulho. Olha só, ele coloca o apito na boca e apita sem pensar. Esse ângulo não é favorável, né? Porque a gente não consegue vê-lo. Mas tem um ângulo que mostra, né? Mas... Esse jogo teve um lance curioso, depois que foi o Gabigol ajoelhado pedindo pelo amor de Deus para ele olhar o VAR. Né? E aí ele disse assim, ó, ele fez assim. Vai, E o Pitana se livra bem dessas situações, isso ele tem. Se livra bem, mas ele ontem foi o típico árbitro sul-americano que a gente critica. O que não pune, o que deixa a cera correr. Foi milongueiro. O goleiro do Emelec ontem ter saído sem um cartão amarelo é uma vergonha. O jogo de ontem não dá para medir só um lado, né? Mas evidentemente o Flamengo tinha pressa nas cobranças de tiro de meta. O jogo de ontem perdeu 11 minutos de cobrança de tiro de meta. Foi um pouco caseiro. Por quê? Esse pênalti em Guayaquil ele daria a favor do Flamengo? Essas projeções eu não gosto de fazer, não sei responder. Não dá para saber, nunca é. Não sei responder. O que eu sei é que ontem 11 minutos do jogo foram jogados no lixo. Um goleiro demorando para bater tiro de meta. E não vamos dizer que isso é coisa dos nossos vizinhos sul-americanos, né? Não. A gente tem um goleiro que disputou a Copa América com a seleção brasileira que já fez isso algumas vezes aqui. Tem goleiro que faz isso no Brasil também, né? Só que assim, o árbitro não faz nenhuma força. Ele deixa o jogo correr. Economizou nos acréscimos, assim, várias daquelas coisas que irritam no árbitro sul-americano, principalmente, né? Para o time da casa ontem. O torcedor do Flamengo, evidentemente, no Maracanã, ele já está enlouquecido. Ele deu uma boa amarrada no jogo. Ele deu uma boa deixou. Amarrada no jogo, Ele deixou. E assim, vamos lá de novo. O Emelec querer amarrar o jogo é do futebol. Parte do Emelec. O resultado estava... Eu faria mesmo se eu fosse o treinador do Emelec, se eu fosse o goleiro do Emelec. Mas aí a autoridade tem que Quem punir. pode resolver isso é o árbitro. E, aliás, deu uma furada espetacular, hein? Poderia puxar a furada do Pitana. E foi jogador de futebol e jogador de basquete. Então... Tem essa lenda aí de que ele jogou bola. Chupou laranja com quem, Pitana? Vai ter chutado essa bola desse jeito aí, ó. Imagina se o Dunga é um dos treinadores. Falaria isso, certamente no banco. Chupou laranja com quem? Que beleza. Aliás, olha, nesse momento ele não vê que foi um jogador do Emelec que chutou a bola para dentro do campo. Né? Depois, ele é avisado pelo quarto árbitro, até porque depois desse lance o comunicador dele parece que acaba a pilha. Né? Mais de uma vez é o problema, né? E... o quarto árbitro dedura. Que dá de problema de comunicação também, e ele aparelho de arbitragem. E ele não dá o amarelo, ele vai lá e faz o famoso... O árbitro adora esse gesto, né? Faz mais isso, hein? Não faz mais isso por quê, professor? Porque eu vou te dar um amarelo na próxima. Dá logo, né? Avisa que vai dar na próxima. Mas, enfim, não foi uma arbitragem legal. Ele foi muito impetuoso, né, no jogo. Assim, ele foi muito ele no jogo. A sensação que deu foi essa. Assim, que ele apitou o jogo, independentemente de ter lá os assistentes, o cara do VAR, chamou para ele a responsabilidade de apitar a partida. Mais uma projeção aqui, ó. Essa é uma provocação interessante, do Thiago Scabello. Rafinha faria isso na Alemanha? Também não sei responder. Tudo é uma pode já ter feito várias vezes e tomado cartão amarelo, por exemplo. Sim. Ou pode ter feito uma vez, tomou amarelo e percebeu que não funciona. Outra provocação, faria isso num jogo da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro de pontos corridos? O jogo eliminatório é outra coisa, ele precisa do resultado, é outra circunstância. A Paulinha está levantando outra tese sobre o pênalti, que acho que o árbitro não estava conseguindo se comunicar com o VAR, mas a gente não tem nenhuma indicação disso não. Ele fez o gesto, ele esperou e fez o gesto de segurar o ponto eletrônico. Mas se houvesse algum tipo de problema ali, ele deveria procurar uma outra solução. O quarto árbitro? Sim, né, me ajuda aqui, pergunta aí e tal. Acho que não é o caso. Acho que não seria esse o caso. Agora, ele teve muita convicção para marcar. Bom, a comemoração do Flamengo, aliás, hoje eu recebi, um dos muitos memes que eu recebi, tinha uma piada boa, assim, dos adversários do Flamengo. Me perdi aqui. Como é que é? Porque eu estou procurando e não achei, desculpa, gente. Piada. Mas eu já lembrei qual é o texto. Em jogo histórico, o Flamengo conquista o título das oitavas de final da Libertadores. Porque a comemoração foi comemoração de título, né? E essa comemoração teve vários momentos marcantes. Primeiro, uma homenagem ao Diego. Os jogadores segurando a camisa 10, que não será mais usada nessa temporada, né? O prazo de recuperação do Diego está estimado entre algo de 4 a 5 meses.
Mas a comemoração efusiva assim se justifica, né? Pelo drama do jogo, pela circunstância, por tudo que aconteceu, eliminação na Copa do Brasil. E ali à esquerda do vídeo, outro detalhe curioso da comemoração, os óculos escuros do Gabigol, que são uma repetição daqueles do Vinícius Júnior contra o Emelec em Guayaquil. Primeira grande atuação do Vinícius pelo Flamengo, jogando pelo lado direito. Uma lente só, né? Se não me engano, em cima do mesmo lateral do Bagui. Carpegiani avaliou que ele era lento, que precisava explorar ali a velocidade do Vinícius, ele faz 2 gols e vira o jogo. Era fase de grupos, né? Não era jogo eliminatório. Eu achei que a comemoração foi muito isso também, uma resposta deles para eles próprios e para a torcida, né? Porque o Flamengo está muito bipolar, né? Uma hora a torcida vai ao aeroporto para ameaçar, na outra explode, faz parte de um time do tamanho do Flamengo, da paixão que o torcedor do Flamengo gera. Mas eu vi essa comemoração, muito disso, do desabafo deles para eles e para a torcida. E o típico enredo do jogo de ontem, para justamente dar, talvez possa dar agora, uma confiança maior, né? Não só ao time, como também à torcida, ou seja, criar uma relação agora melhor entre os dois. A tal da maldição das oitavas, tudo isso estava. Entendeu? Você passou... Chega às quartas depois de 9 anos, não é isso? Você tem agora um confronto muito igual. Porque, por exemplo, o Flamengo era muito favorito em relação ao Emelec. Então, assim, isso aumenta a responsabilidade dos jogadores e a cobrança da torcida. Agora não. Agora a gente já disse aqui no programa, a gente tem um Internacional que está vivendo um momento excepcional. Então, assim, é um jogo muito mais equilibrado. Bom, ainda sobre comemorações, Felipe Luiz, a mais nova contratação do Flamengo, estava no Maracanã. Sim. Ele que se declarou torcedor do clube, né? Postou uma foto de camisa do Flamengo ainda garoto, no colo do avô, disse que foi uma paixão que foi passando de geração em geração dentro da família. É um bom jogo para você, né? Começar a entender o que é o Flamengo, o que é a torcida do Flamengo. Acho que o Felipe Luiz teve ali uma ambientação, uma boa ambientação. Bem legal. O típico do jogo pro bem e pro mal, né? Ambientação pro bem e pro mal, né? Para você sentir mesmo o que é. É assim que funciona. Então tá. Talvez a comemoração mais marcante de todas tenha sido a do Jorge Jesus. Que assim como o Gabigol é bom de mídia, né? Sabe trabalhar a própria imagem. Então, não estou dizendo que ele fez isso aí de propósito, né? Mas a gente tem que pensar nesse momento solitário do Jorge Jesus assim, lembrando que ele é um cara bom de comunicação. Sim. Mas pode ter sido algo que realmente fugiu do controle. Ele já deu entrevista falando de um trauma que ele tem com disputas de pênalti. Foi logo depois de ser eliminado pelo Atlético Paranaense. Ele falou, já perdi 2 finais de Liga Europa nos pênaltis, né? Eu sei o quanto isso dói. De novo, o cara passa o chamado filme na cabeça. Estreia perdendo o Atlético Paranaense, né? Não é fácil. Pênaltis. Vou perder minha segunda decisão nos pênaltis, desse jeito. E aí, foi ali pro banco e ficou... Deu uma respirada, hein? Deu uma respirada, hein? Dando uma respirada. Olha, assim, pensando na vida. Falei com vocês sobre isso antes da gente entrar no ar aqui e externo essa opinião para os nossos amigos telespectadores. É muito ruim que figuras importantes, emblemáticas, carismáticas como Jorge Sampaoli e o Jorge Jesus, eles não participem de programas de televisão, não deem entrevistas mais profundas, assim, até para eles se inserirem no contexto, né, do futebol brasileiro, a gente saber mais sobre eles e podermos falar mais e melhor sobre eles, né, conhecer esses personagens a fundo, né? Infelizmente, ninguém é obrigado a falar, dar entrevista e tal, mas seria legal. Serve até de laboratório, né, Noriega? Para poder entender o seguinte, como é que reage o torcedor, como é que reage, né, nós na imprensa, né? Então, assim, até para ele poder saber lidar melhor com isso. Tem torcedor do Flamengo querendo argumentar aqui que o joelho do Bagui pegaria no Rafinha. Precisa voltar no lance? Não precisa. Pegaria, né? Pegaria, já acabou a discussão. Não, teria. Teria atingido. Desculpa, mas acho que não. O Rafinha foi malandro, foi esperto. É que nem ontem, quando a gente estava nessa discussão sobre foi pênalti ou não foi pênalti do Palmeiras, entrou um torcedor do Flamengo e com uma frase super legal. Gente, aceita que não foi pênalti e que o Palmeiras foi melhor. É isso. Né? Acho que é um pouco parecido com a situação do... O Palmeiras venceria aquele jogo. E acho que o Flamengo venceria também. Provavelmente venceria. Talvez sem o pênalti pudesse até ter vencido por goleada, sem a necessidade da decisão por pênalti. Enfim. E cada um acha uma coisa, né? Um acha que foi, outro acha que não foi. O Jorge Jesus explicou o motivo do seu momento reflexivo ali no banco.
O meu sentimento da festa era para os jogadores e para os adeptos, era eles que tinham que ser. Era o mais importante depois do jogo ter terminado e a equipa ter sido apurada para mim. Foi os jogadores e foi os adeptos, aquilo tudo que eles prepararam antes do jogo, como disse um colega seu, a nossa chegada, a nossa caminhada até chegar ao Maracanã foi impressionante. E portanto eu achava que a festa, tenho a certeza que tinha que ser dos jogadores e deles, e eu só quis presenciar, só quis relaxar, porque foi isso que eu senti. Bom, enfim, é a explicação dele, a gente não pode ficar aqui debochando, duvidando, pondo em dúvida. O Vanderlei Luxemburgo muitas vezes era criticado porque no momento do título, o jogo estava acabando, ele vazava, ia pro vestiário. E vem cá, não dá pra gente cornetar a comemoração também, claro. Porque só quem tá lá dentro do campo sabe da pressão. O peso que isso tem, como é que se vive esse momento. A classificação do Flamengo repercutiu também em Portugal, evidentemente por causa da presença do Jorge Jesus no banco de reservas, né? A bola diz: Jesus se classifica nos pênaltis e Sálvio estreia com gols. Na verdade, né? Um resumo da participação dos portugueses na Libertadores. O Sálvio estreou, que era jogador do Benfica, né? Estreou com gol. Sálvio que não é português, né? Tô falando de oriundos do futebol português. O jogo, diz Jesus, e o Flamengo foram aos penaltis pelos quartos da Libertadores, né? Duas grafias diferentes das que a gente usa aqui, né? A gente usa pênalti e quartas de final. O Flamengo de Jorge Jesus ultrapassa Emelec na lotaria. Lotaria. Que aqui a gente chama de loteria. Isso é uma delícia, né? Usa também. Eu adoro. Delícia. As diferenças do português de Portugal para o português brasileiro, eu acho isso mó barato. E aqui a gente também usa a expressão loteria para se referir aos... E o sub ali, ó, Gabigol bisou no Maracanã. Bisou, fez 2 gols. Fez o bis. Aí a repercussão em Portugal. Nós dissemos aqui, né, que foi a última... que o Flamengo está voltando às quartas de final da Libertadores depois de 9 anos. A última vez foi em 2010. Venceu a Universidade Católica por 3-2 em casa e por 2-1 fora de casa. E vai lutar agora pela terceira ida às semifinais. O confronto contra o Inter vale para o Flamengo a terceira participação nas semifinais de Libertadores. A primeira foi quando foi campeão. Quando foi campeão. E como lembrou o Noriega hoje, né? Na primeira participação do Flamengo na história da competição. E a segunda foi no ano seguinte, era um triangular semifinal e o Flamengo se classificava diretamente para ele por ter sido campeão do ano anterior. Isso é que as pessoas justificam muitas coisas de história do futebol, que antigamente era diferente, você jogava 2, 3 jogos, a Libertadores às vezes precisava jogar 4 jogos para ser campeão. Sim. O Santos, quando foi bicampeão, e foi o maior time da história do futebol, não se tira um mérito do Santos, ele entrava na semifinal no ano seguinte, nas primeiras participações. Eram as regras daquela época. Eram as regras e, né, as regras eram as mesmas para todo mundo. Sim. Alguém foi mais competente e soube usar melhor. Hoje não teremos o Acabou a Brincadeira. Porque tem futebol no Pan-Americano às 3 da tarde. Então, eu vou chamar aquele que vem para o Rio para passar um mês e não almoça um dia sequer comigo. Tem isso, é? Tem. É mesmo? Boa tarde, Rodrigo Rodrigues. Barreto, que alívio alguém me passar